E no Diga Doutor de hoje nós vamos falar sobre H. pylori. Pois é, você sabe o que é H. pylori? É uma bactéria que pode sobreviver por vários dias, meses e até anos no nosso estômago e causar infecções graves. Para nos esclarecer sobre esta doença, nós convidamos aqui a médica Simone Machado, que ela é gastroenterologista e já está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, doutora Simone? Bem, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, querida. É um prazer poder contribuir, né, com o conhecimento e num programa que está tendo uma audiência muito grande, que a gente está acompanhando fora daqui. Então, a gente está aqui para tentar contribuir com vocês. Obrigada, doutora. É muito bom quando a gente chama, né? Convida as pessoas, convida os médicos, os especialistas, porque a gente convida justamente para que a gente possa ter um bate-papo muito aberto, muito tranquilo, muito... sabe, que as pessoas possam entender em casa, porque a gente sabe que vocês estão falando termos técnicos, que é uma doença, que são doenças, são, né, que são cientificamente estudadas, mas a pessoa que está em casa, a gente quer que ela, de alguma forma, ela entenda se isso está acontecendo com ela ou com alguém da casa dela, com alguém que ela conheça. E aí, por isso que eu convidei, né? Se esclareça da maneira que ela incorpore aquilo, porque hoje, ainda mais em tempo de pandemia, como nós estamos vivendo, e a gente está ouvindo e vendo a toda hora que o cuidar de si, o cuidar do outro, tem a ver com a maioria das doenças que acontecem na gente. Não é nem só com o coronavírus, porque você vai ver quando você começa a falar da história desse coronavírus, a veiculação é a higiene, porque ele é veiculado de água, de alimento contaminado pelas mãos. Então, esse ato que nós estamos aprendendo agora, ou revivendo com mais intensidade, de lavar as mãos, de cuidar de tudo que leva à boca, o H. pylori está aí também entrando nesse tipo de veiculação, que é conhecido como fecal oral, até porque ele também se elimina nas fezes. Tem até um exame... Ele entra pela boca, passa por todo o nosso intestino e sai pelas fezes. Por isso que contamina a água, aí entra a questão da higiene dos alimentos, né, do que vai para a boca. E, historicamente, cientificamente, se fala muito, se associou sempre que se fala nas estatísticas da questão dos países mais subdesenvolvidos, das pessoas que têm uma condição socioeconômica mais baixa. Mas a gente está vendo que o próprio estilo de vida hoje, da gente correr, comer na rua, às vezes não separa muito essa questão de poder aquisitivo. A gente encontra o H. pylori hoje cronicamente presente, às vezes sem sintoma nenhum. Em diversas classes sociais, pessoas de diversas classes sociais. Ou, então, quando a gente vai investigar vários tipos de doenças digestivas do tubo digestivo alto, especificamente, que é má digestão, é o paciente que cronicamente chega ao gastro porque ele tem cheio na barriga, ele tem dor de estômago, azia, e lá você pode encontrar diversos tipos de doenças. Olha, doutora, aqui a gente gosta muito de ilustrar o que a gente está falando. E aí a gente buscou essa imagem. Então, essa bactériazinha aí que a gente colocou a cor verde, né? Não sei nem se ela é verde, que cor, nem deve ter cor, né? Mas essa é a bactéria H. pylori e fica alojada no nosso estômago? Olha como esses bichinhos que a gente costuma chamar assim, eles são, tem até uma certa inteligência, porque, olha, ele tem esse flagelinho, parecendo um rabinho, né? Que dá uma mobilidade onde ele consegue penetrar o estômago, que é o local que ele vive anos. Naturalmente, nós temos uma camada de proteção para o próprio ácido que a gente convive, que o estômago é um órgão que vive inundado por ácido. Aí, como é que ele resiste a essa acidez toda? Ele tem um mecanismo de que ele vai andando, perfura essa camada de muco que a gente tem e depois dela é que ele entra dentro das células. E que a depender do tipo de substância que ele lança, que hoje a ciência vai aprofundando cada vez mais, porque o paciente X apresenta isso, e a mesma bactéria em outro faz isso, que pode ser até câncer de estômago. Então, ele consegue ficar, e a depender desse tipo de substância, ele vai produzir gastrite, a úlcera e até câncer de estômago, que no começo quer dizer que essa bactéria ela pode provocar câncer no estômago? Câncer de estômago. Por isso que o cuidado da gente ir atrás de diagnosticar, principalmente no paciente de meia idade a mais idoso, né? Que com certeza, como a gente sabe que você adquire já na idade da infância, que é onde a gente se expõe mais. O bebê anda no chão, que
que é uma coisa saudável, tem que andar mesmo. Mas é bem aí do pegar no chão, do alimento que não é bem higienizado, ele fica convivendo em equilíbrio até que na idade adulta ele aparece com um tipo de sintoma desse, que pode ser já a úlcera, pode ser uns tipos de linfoma no estômago que tem também. Eu vou lhe pedir licença só um pouquinho, doutor, que a gente tem inclusive uma cartela, mas antes disso eu vou conversar aqui com o nosso público, com o nosso telespectador. Olha, estou aqui com a doutora Simone Machado, a gente está falando sobre H. pylori, que é uma bactéria, e a gente pensa que ela é muito comum, muita gente tem e não sabe, convive com essa bactéria no estômago e nem sabe. Então, se você tem alguma dúvida sobre este assunto ou quer saber mais, manda sua pergunta para a gente, olha, no 86-9927-0783. Esse é o nosso canal de comunicação. Faz sua pergunta que eu passo aqui para a doutora Simone. Então, doutora Simone, eu lhe interrompi, mas vamos soltar agora a cartela, justamente falando dos sintomas. Olha, tratamento em algumas situações de H. pylori. Muitas vezes ele não aparecem sintomas. Quando aparece, a pessoa já está com sintomas de uma úlcera, de uma gastrite. É isso, doutora? Sim, que é o motivo que ele procura o médico. E aí, através de uma endoscopia, a gente vai poder colher o material para dar o diagnóstico e visualizar o que realmente está acontecendo. Que pode ser a gastrite, pode ser a úlcera localizada no estômago, até no duodeno, né? E tumores intestinais. Tumores intestinais, tumores do estômago principalmente, que pode ser o tumor mais comumente chamado como adenocarcinoma ou linfoma. E linfoma a gente sempre se remete aos doentes da hematologia, do câncer de leucemia, mas você tem uma parte de célula no estômago que pode, inclusive é interessante, quando esse diagnóstico de linfoma, você pode ficar curado só tratando a bactéria, sem nenhum outro tipo de quimioterapia, no linfoma gástrico. O doente fica satisfeito porque é um tratamento fácil, à base de antibiótico, né? E associado com o antiácido, porque, de novo, como ele gosta de meio ácido, ele resiste ao ácido. Então, o que a gente faz no tratamento? A gente associa um antiácido potente para que a concentração do remédio fique e ele não resiste. Ele gosta de ácido. Aí vocês têm que ficar mais ácido ainda para poder ele não resistir. Não, tem que ficar... Você vai alcalinizar para ele não sobreviver. Você faz é diminuir a acidez do estômago. E o antibiótico, porque a gente já conhece ao longo do tempo os antibióticos que são usados, inclusive em outros tipos de infecções, e daí hoje a gente convive com a situação assim, devido que bem que as pessoas já têm esse conhecimento e procuram, já se tratou muito e se trata, porque isso foi um marco nesse século XX, entre tantos outros na área médica, a descoberta da relação dessa bactéria com isso no estômago, né? Porque hoje, antigamente, se você perguntar à sua mãe, sua avó, ela vai dizer que tratava simplesmente com um antiácido, um remedinho branco, às vezes, que é o Milanta Plus, Simecol Plus, por exemplo, muito comum. E essas úlceras voltavam periodicamente porque não se tratava a causa. Então, doutora, é bom que as pessoas que estão em casa, elas fiquem atentas a esse tipo de sintoma. Coloca a cartela novamente. Olha, dor no estômago, queimação no estômago, na verdade, né? Desconforto no estômago. Às vezes aquela sensação de que você está com... Qual é os sintomas de uma úlcera e uma gastrite, por exemplo, doutora? Pode ser a dor, o empachamento, a queimação, né? Que se repete, principalmente quando a pessoa come uma comida mais copiosa ou fica períodos longos sem comer. E uma coisa interessante que está ali é a história de quem já tem histórico na família de câncer gástrico. Deve procurar. Porque como a gente já sabe que existe alguns tipos de câncer que está associado com essa bactéria, então isso aí também é um alerta. Sinalzinho de alerta. Para que você diga, olha, na minha família já teve, eu devo procurar. Outra coisa relacionada a isso também, que é uma doença de comportamento, né? Que higiene é comportamento comigo e com o outro. Ela também já foi detectada nas placas dentárias. Então, quando você tem, por exemplo, um companheiro ou companheira que é positivo, você deve procurar. Porque pode transmitir pelo beijo, porque na saliva ela está. Entendeu? Isso é interessante. Então, assim, ela pode transmitir de uma pessoa para outra. Através do beijo. Como também o cuidado com os próprios aparelhos que a gente manuseia para o exame. Então, para as pessoas entenderem em casa, como que a pessoa adquire H. pylori? Um alimento mal lavado, por exemplo, uma salada verde que não foi lavada direito, uma fruta? As mãos de manusear esses alimentos, eles podem estar veiculando, né?
E se eu tenho um parceiro que tem, eu devo ficar louco. Hoje já se busca até tratar. Quando tem um, olha, nós vamos tratar os dois. E, doutora, quando é alguém da família que você não beija na boca, por exemplo, é um filho seu, né? É sua mãe que você mora, o que que acontece, assim? Você também tem que tratar essas pessoas? Tem que ser investigada ou não? É interessante se tiver, principalmente o histórico também, que hoje é comum essa coisa de doer o estômago. Você tem que procurar, porque você pode também estar veiculando ou ter adquirido, né, nesse meio. Porque essa coisa da higiene, às vezes, por mais que você seja esclarecido, às vezes a gente falha pelo tempo. Hoje as pessoas vivem muito fora de casa, você não tem muitas vezes como orientar a própria secretária que está em casa. Simone, né? eu vou lhe interromper, porque tem pergunta já para a senhora e a gente, né, tem um determinado tempo também, eu não quero deixar as pessoas sem respostas. Olha, a Islândia, ela pergunta o seguinte: qual o exame que descobrimos se temos H. pylori? Boa pergunta, Islândia. Olha, os exames tem vários e tem uns que são de mais fácil acesso. O melhor é a endoscopia, porque você já vê o que ela está causando e colhe o material, que tem o teste de urease, você pode fazer cultura, como faz cultura da garganta para uma bactéria que está na garganta. E assim o médico vai julgar, mas corriqueiramente é a endoscopia, porque ele olha também, olha, tem a bactéria e tem uma úlcera. Tem uma bactéria... No exame de sangue não dá para saber, porque a gente sabe que a maioria da população não tem acesso à endoscopia. E, infelizmente, Sim. quando precisa do SUS para um exame desse, mas, demora, né, olha, doutora? aí é que a gente pode dividir assim, os exames invasivos, que é através de um aparelho, e tem os não invasivos. Você pode detectar isso através de um exame nas fezes, pode através de sangue, que é o anticorpo, que você cria, principalmente para quem já tratou. Ele é um exame importante para quem já tratou, e você saber, olha... Porque é importante a gente tratar e saber se erradicou realmente. Porque o tratamento é demorado, Porque né? o tratamento, ele pode não tratar. É um percentual pequeno de pessoas que ficam sem negativar. E você deve perseguir essa erradicação, porque é isso que vai dar a cura de uma possível lesão de novo, de uma úlcera ficar abrindo e fechando, né? Temos mais perguntas. Olha, é a Elisângela do bairro São Pedro. Eu queria saber se o refluxo está relacionado com essa bactéria H. pylori. Não, a causa do refluxo não é a bactéria, você pode ter associações. Por isso também, de novo, a gente fala, a endoscopia é um dos melhores exames. Por quê? Porque ela vai também dizer isso, olha, tem a bactéria, tem uma úlcera e tem um refluxo, tem uma esofagite, por exemplo. Então, o refluxo pode ser um sintoma? Pode, não. Porque assim, o refluxo ele pode se manifestar com azia, que pode ser do estômago ou do refluxo. Entendi. São sintomas que podem estar presentes em doenças diferentes do tubo digestivo. Então, assim, o importante é, se você se encaixa em algum grupo de risco, que seja história familiar de câncer do estômago, por exemplo, pessoas que precisam usar continuamente anti-inflamatório, já se sabe que é importante tratar o H. pylori, mesmo que você diga, eu nunca doei meu estômago, mas é bom saber se tem, porque é mais frequente você ter uma úlcera que tem uma hemorragia digestiva, isso já se sabe. Né? Se você já teve esses sintomas e tratou alguma vez, deve olhar de novo para ver se erradicou. Ok. Entendeu? Temos mais uma pergunta, doutora Simone. Olha aí, a pergunta é do Newton. Ele faz a seguinte pergunta: H. pylori é agressivo igual a Covid-19? Quem está com H. pylori pode curar da doença? Pode sim. A maioria, mais de 90%, você consegue erradicar e curar, quer dizer, tirar a bactéria daquele meio e curar a lesão, que é fechar a úlcera, e 90% ou mais. Existe um percentual pequeno que a gente tem que tratar mais de uma vez. E o tratamento é com medicação? Com medicação, com antibiótico, inclusive. E esses antibióticos que a gente está vendo hoje, que são antibióticos também que se usam para infecção de garganta, infecção intestinal. Então, está aparecendo alguns pacientes resistentes, porque são antibióticos de larga escala de uso. Então, precisa também do profissional com esse conhecimento para saber quando deve repetir o exame. Você não pode repetir endoscopia logo a seguir um tratamento. Isso tem implicações de você dizer correto se aquilo está presente mesmo ou não, porque tem os falsos negativos, que a pessoa tem que ficar de olho, porque eu tenho que saber seguro que se está ali ou não, né? E no histórico de pessoas que têm tudo isso aí, eu preciso ter segurança que aquilo não existe mais, né? Okay. Então, para curar, realmente. Tá bom então, doutora Simone. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente no Vida Saudável. Que bom, prazer é todo meu. Muito obrigada, uma boa tarde, bom final de semana para a senhora. Amém, você também. Amém.